Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de números racionais, que são esses números que são escritos em forma de fração. Esse conjunto é o terceiro conjunto no nosso estudo dos conjuntos numéricos. É um conjunto muito importante e com esse conhecimento nós vamos poder fazer questões muito interessantes de um alto nível. Essa é a nossa aula número 3. E vamos falar aí, como eu já falei, do conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Então, o número racional é o número que pode ser escrito como fração. Isso aqui é muito importante, quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó, fração. Então, o meu número, ele pode ser escrito como fração. E aí nós vamos descobrindo aí o que é uma fração, né? Ele é formado por um numerador, né, que será dividido por um denominador. Então, essas duas palavras também são palavras-chave, né? É bom saber, embora nós nem sempre, né, no estudo vamos estar falando os nomes, né? Mas assim, quando pudermos, devemos falar nesses termos aqui, numerador e denominador. Temos um numerador que será dividido pelo denominador, ou seja, o numerador vai estar na parte de cima e o denominador na parte de baixo, gerando uma resposta, né? Essa divisão de um numerador pelo denominador irá gerar uma resposta, né, após dividido, e essa resposta se chama quociente, né? Quociente, tá? Vamos falar mais sobre essa palavra. Então, a fração, ela é uma divisão. Eu já coloquei aqui destacado aqui no esquema de cores, né? Eu gosto muito de colocar esse esqueminha de cores para vocês verem que aqui, ó, fração é divisão, certo? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de frações. Tá aqui, ó, nosso primeiro exemplo, uma fração 1 sobre 2. Vão reparando aí os detalhes dessas frações. Olha, aqui nessa primeira fração, o que eu acabei de falar lá em cima, olha, o numerador, né, que é o que está em cima, a barra que divide os dois números, essa barra, ela representa uma operação matemática que é a divisão, né, que também é representada por esses dois pontinhos. Assim, também é muito comum colocar a divisão representada dessa forma, né? Os dois pontinhos com um tracinho no meio. Então, são formas de falar da mesma operação. Outra forma também de representar a divisão é esta barra inclinada, como eu coloquei aí no início do nosso vídeo, será a capa do nosso vídeo. Então, essa barra aqui agora, vocês estão vendo nos números aqui, ó, na horizontal, que eu acabei de colocar 1 sobre 2 na horizontal, ela também pode vir assim apenas inclinada, ó, aqui ao lado do número, uma barra inclinada. Isso está dizendo que esse primeiro número é o numerador e o segundo número aqui é o denominador, ou seja, esse primeiro número que vem, né, deixa eu escrever aqui de novo, né, ele é o número que fica em cima. E o que vem depois, né, que é o 2, ele fica embaixo. Isso aqui está mostrando que eu vou dividir o número que está em cima, que é o numerador, pelo número que está embaixo, que é o denominador, ok? Então tem aqui, como eu falei, alguns exemplos, olha, os detalhes aqui, ó. Essa primeira fração, se vocês olharem aqui, o numerador, que é o 1, ele está menor do que o denominador, ok? Essa próxima fração aqui, tanto o numerador quanto o denominador são iguais. Então essas frações aí não são à toa, eu escolhi elas, tem um propósito, né, de eu estar falando isso aqui para vocês. Já esta fração, o numerador aí, o 7, né, ele é maior, né? Então nós já estamos vendo aqui a mudança. Olha, o numerador aqui, 7, ele é maior do que o denominador, 4. A próxima fração, sim, detalhe, aqui o número 7 ele é maior, porém, né? Porém, quando eu fizer essa divisão, que eu obter o meu quociente, que é a resposta, eu vou ter uma característica nesse número que é diferente dessa próxima aqui, ó. Essa também não é uma fração qualquer. O numerador aí é maior, né? O numerador aí é maior e ela está aqui de propósito. Aqui eu já posso dizer para vocês que ao dividir aqui 4 por 2, nós vamos ter uma resposta que é um número, ó, 2, né? É um número inteiro.
Já na fração anterior, quando nós tínhamos 7 dividido por 4, ó, daria algo aproximado, daria tipo algo entre 1 e 2, né? 7,4 dividido, aliás, 7 dividido. Então nós temos aí, ó, a divisão 1,75. Reparem que aqui, embora o numerador seja maior do que o denominador, a nossa resposta, o nosso quociente aqui, ó, deu um número com vírgula. Já nessa divisão, 4 por 2, deu uma resposta, um quociente que é sem vírgula, que é o número 2. E assim vai. Temos também um tipo de fração que ela é composta, né? Uma fração aí que tem a presença de um número inteiro, né? Que é esse número aqui que não está em forma de fração, e uma fração. Então aqui é misturar dois tipos de número, né? Um número inteiro e um número que nós conhecemos como fracionário, né? E por último temos essa fração, que é uma das frações mais fáceis de fazer, né? Que é a fração onde nós temos o denominador aqui igual a 1, tá? Então é isso, ó, o numerador pode ser qualquer, né? E essa fração, o denominador é igual a 1. Então é uma fração muito fácil, até porque quando dividir pelo número 1 é a coisa mais fácil do mundo, né? 4 dividido por 1 dá 4. Essa fração também ela é muito importante. É através dessa fração que vários cálculos são desenrolados, são feitos, né? Então todos esses números aí que eu mostrei para vocês, né? São também conhecidos como números fracionários, porque a palavra derivada aí de fração. Quero mostrar para vocês aqui alguns tipos de fração, que são essas que eu falei aí, agora dando os nomes, né? Essa fração aqui é a fração que é chamada de própria, que é o tipo de fração aí onde o numerador ele é menor, né? Essas divisões aqui não dão uma resposta inteira, ou seja, quando eu divido um pelo outro, normalmente dá um número decimal, é um número que fica... Na verdade, sempre, né? Sempre que o número da parte superior, ou seja, o numerador aqui, ele é menor do que o denominador, como vocês estão vendo exemplos aí, o que está em cima sempre está menor, essa resposta vai dar sempre um número que é maior do que 0, porém ele é menor do que 1, certo? Ele vai ter essa característica aqui, eu não falei ainda para vocês disso aqui que eu estou mostrando, mas eu vou falar, tá? Você vê que isso aqui é uma fração, mas ela não apresenta um número que eu conheça, tá? Ela tem uma letra A e tem uma letra B. Essa forma de escrever a fração aí é quando eu não quero falar quem são os números, mas eu quero dizer que eles são uma fração. Dá para perceber que eles são uma fração apenas pelo fato de estar aí escrito um sobre o outro, né? E olhe que ele está num intervalo aqui, que começa no 0 e termina no 1. Ou seja, é um intervalo que começa no número 0 e vai até o número 1. Porém, a minha fração está aqui neste intervalo. Entre 0 e 1 é 0, por exemplo, 0,5. Né? Por exemplo, né? 0,5 é um número que está entre 0 e 1. Então, essa primeira fração aí, que nós chamamos de fração própria, ela tem essa característica, né? Característica que é, quando o numerador ele é menor, né? O número que está em cima é menor, ele sempre vai me dar uma resposta que é 0, alguma coisa, 0, alguma coisa. Aí nós vamos ter vários, né? Dividindo aqui, nós vamos ver que, por exemplo, 1 dividido em 4 partes, né? Essa primeira aqui dá para dizer bem rápido, ó. 1 dividido em 4 partes dá 0,25, né? Olha, tá vendo como eu falei, ó? 0,25 é um número que é maior do que 0, sim, mas é menor do que o número 1. E todas essas outras vão ser assim, ó. Como eu falei que uma fração, quando eu não quero dizer quem ela é, quais números compõem ela, basta eu colocar uma letra A sobre a letra B, né? Essas letras podem mudar? Sim, pode mudar, não importa. Se você coloca uma letra, por exemplo, C sobre D, isso aqui você não sabe que números são, mas você está dizendo que isso aqui está em forma de fração, né? Tem um numerador sobre um denominador. Lembrando que quando, por exemplo, você coloca A sobre B, você está dizendo assim, olha, o número A, nesse tipo de fração, ele é menor, está vendo aqui o sinal de menor? Olha, ele é menor do que o número B, ou seja, o número que está em cima, o numerador, é menor do que o denominador, que é o que está embaixo. Certo? Uma outra fração é a fração imprópria. Aqui ocorre o contrário.
Na verdade, nem sempre o contrário. Quer dizer, ela tanto é o tipo de fração onde o numerador e o denominador são iguais, que é esse primeiro exemplo aqui, ó, 4 igual a 4, como ela também é o tipo de fração onde o numerador, 7, ele é maior do que o denominador. Aqui o mesmo caso, ó, 9 maior que 5. Então, ou é maior, ou o número de cima, o numerador é maior do que o denominador, que está embaixo, ou eles serão iguais. Quando isso ocorre, esta minha fração, né? Nós falamos, nós dizemos aí que essa é a fração imprópria, tá? E ela tem essa característica aqui, ó, mesma coisa, né? A sobre B, de modo que A seja maior ou igual a B, ou seja, o número A, que é o que na representação genérica aqui, ó, está em cima, ele pode ser maior, os números de cima são maiores, ou são iguais, que é o caso desse nosso exemplo aqui, foi um dos exemplos, certo? Outra fração é a fração aparente, né? Esse nome interessante, aparente. Ela é uma fração que ela tem a característica da anterior, que é o quê? O numerador, ele é maior do que o denominador. Você vê que 8 é maior que 4. E por que ela não é uma fração imprópria? Ela é aparente. É porque ao dividir 8 por 4, eu vou ter um quociente igual a 2, ou seja, uma resposta igual a 2. Aqui é a mesma coisa, ó. Ao dividir 9, que é maior, por 3, que é menor, eu vou ter uma resposta que é 3. Então, qual é a característica dessa nossa resposta? É que é um número inteiro. Tá vendo? 2, 3. É um número inteiro, é um número que não tem vírgula, né? 20, que é maior, dividido por 5, que é menor, vai dar o quê? 4. Então, é uma fração que ela é representada por um número inteiro, certo? São a mesmíssima coisa, certo? Então, é isso. Ela gera, eu até coloquei aqui, ó, ela gera um número inteiro como resposta da divisão, ou seja, o quociente, a resposta da divisão, né? Ela é um número inteiro. Uma outra fração que foi mostrada é essa fração mista, né? Mista, a palavra mista já está dizendo mistura, misturada. A fração mista também conhecida como número misto, né? Ele é um número misto porque ele é composto aí por um número inteiro, que é esse número que não tem vírgula, né? O número 1, e é composto por uma outra parte, que é a parte fracionária. Então, é uma composição de dois números, né? Você tem aí o número 1 e a fração. Aqui também, ó, você tem o número 2, que é um número inteiro, e você tem uma fração. Isso aqui, esse número é um único número só, não são dois números, tá? Ele é composto por dois números quando eu imagino eles separados. Porém, aqui, neste caso, eles são um único número, né? Note que há uma separaçãozinha assim, ó. Há um pequeno espaço entre os dois números, mas não é um espaço muito grande, né? Ah, mas também eles poderiam vir coladinhos assim? Poderia, não tem problema. Pode colocar juntinho assim, ó, tá? Um número inteiro e a fração. Então tá, nós vamos estudar com mais detalhes como é que resolve esse tipo de número, né? Aqui é mais a nossa apresentação, né? Então a fração mista ela é constituída por uma parte inteira, que eu acabei de mostrar, né? Essa parte inteira é o número inteiro, né? E uma parte fracionária, que é o outro número em forma de fração, tá? Por misturar dois tipos de números em um só, chamamos de número misto. Foi o que eu acabei de falar, certo? Então, aí, continuando aí, falando sobre o nosso conjunto dos números racionais, esse conjunto ele é formado pela letra Q, né? Note que não é um Q qualquer, ele é um Q como nos outros conjuntos. Ele tem essas barrinhas duplas, né? Essas perninhas duplas aí, como por exemplo, lembra dos naturais? Nós começamos a ver os naturais, foi o primeiro, ele tinha uma perninha dupla aqui. Aí depois vimos os números inteiros, ele tinha uma perninha dupla aqui. E agora o Q, né? O Q ele é todo duplo, né? Ele é todo duplo, ele é todo feito por perninhas duplas. E quando esse Q aparece desta maneira, ele está representando um conjunto, né? Esse Q vem da palavra quociente, nós vimos aí. E quociente é o nome dado ao resultado da divisão. Também já falamos isso, só repetição aí para fixar na cabeça. E essa divisão está apresentada na fração. Ela é representada ou apresentada na fração, né? Um número sobre o outro. Ó, mais uma forma de continuar falando da mesma coisa. Tá aí, ó, uma fração, né? Isso aí é uma divisão, né? Enfim, está por fazer, né? Isso aqui
essa fração é como eu poderia dizer, é um número que está esperando aí que você resolva para dizer quanto que vale ele. E é claro que olhando para ele, muitas vezes só em olhar para a fração nós já sabemos exatamente o valor, né? Nós vimos que aí o 7 sobre 4, nós vimos há pouco, que vale 1,75, né? E pelo que foi dito antes, é justamente, olha só, aí na tela, numerador sobre denominador, essa é a nossa fração, né? Que é igual a um quociente, é uma resposta. Então, voltando aqui, numerador, quem é aqui? Só dando os nomes, 7. Denominador, quem é? 4. Meu quociente, quem é? 1,75. Show? É isso. E também, né, tem essa outra forma, que é aquela forma que nós acabamos de ver, que é quando eu não digo a vocês, né, quem são esses números. Mas só em olhar você está vendo, eu tenho aqui em cima um numerador que é A, tenho aqui um denominador que é B e tenho aqui uma resposta que é o meu quociente, tá? Então aí essa é a nossa apresentação do que é a nossa fração, né? E bom, agora vamos ver a definição, né, do conjunto dos números racionais, né, que por sua propriedade, que é uma forma geral de escrever, né? Uma forma geral. Quando a gente diz assim que é uma forma geral, é que nós não vamos colocar números, né? Mas vocês já vão entender que é uma forma geral, ou também conhecida por forma genérica. Bom, então é isso, tá aí a nossa forma geral ou forma genérica para falar de uma forma que eu não coloque números, mas eu até já mostrei, né, nos nossos exemplos, que é essa forma de escrever aqui, o conjunto dos números inteiros, né? A propriedade para ser um conjunto dos números inteiros, inteiros não, racionais ou fracionário, né? Para ser um conjunto racional, ou também conhecido por fracionário, ele tem que ter essa característica que eu até já falei, né? Que é eu ter um elemento, que aqui está representado pela letra A, sobre um outro elemento, que aqui está representado pela letra B. Então, tá dessa forma, ele é desse conjunto aqui, ele é um número racional ou fracionário. E como é que eu consigo, como é que eu formei este número com a fração? Né? Claro que eu consegui fazer um número com fração, né, A sobre B, quando eu peguei um número, um A, para colocar lá no numerador, e peguei um B, que eu coloquei lá no denominador, e de onde eu peguei esses números? Eu peguei esses números do conjunto dos números inteiros, tá? Então você vê que ele é um número que é uma divisão, é assim, mas cada parte aqui, quando eu olho, cada parte dessa, quando eu olho para o A, ele é um número sozinho, quando eu olho para o B, ele vai ser um número sozinho, né? E eles vieram de onde? Eles são elementos que pertencem aos conjuntos Z, que foi aquele conjunto que nós estudamos aí antes desse, né? É o conjunto dos números inteiros. Só para lembrar para vocês, foi esse conjunto aqui, o conjunto que nós estudamos anteriormente, o conjunto dos números inteiros, que é composto por quem? Por números negativos, sim, pelo zero, sim, e por números positivos. Lembrando que esses que eu coloco aqui de verde, eles são os números naturais, né? Que são aqueles números que é o conjunto, que foi o primeiro que nós vimos, que é o conjunto, né, dos números que são somente positivos. Porém, todo número natural, como ele está dentro aqui do conjunto Z, né, todo número natural, ele também, né, ele também é um número inteiro. Todo número natural é inteiro. Porém, nem todo número inteiro é natural. Como, por exemplo, esse é inteiro, menos 4, mas não é natural. Então, com esse conjunto grande aqui de números, tanto negativos quanto positivos, eu posso ir colocando eles aqui no lugar, né? Substituindo aqui as minhas letrinhas, né? A e B. Então, a característica é essa, é você pegar, nós podemos pegar aqui, por exemplo, né? E tirar daqui aleatoriamente dois números e formar uma fração. Podemos ou não podemos? Sim. Como eu circulei aqui o menos 4, vou circular aqui, eu vou colocar aqui, peguei menos 4, vou circular aqui agora um número inteiro. Eu quero pegar o 2, tá? Que é também um número inteiro. E vou colocar menos 4 sobre 2. Posso dividir? Posso. Menos, eu divido o menos aqui. Se é 2, ele é mais 2, né? Eu vou dividir esse menos aqui por esse mais aqui. Mais por menos dá menos.
4 dividido por 2 dá o quê? Dá 2. Então, o meu quociente aí, ó, foi quem? Menos 2. Viu? É só isso, ó. É pegar esses números aqui, escrever um sobre o outro e você já montou uma fração. Você pode montar aqui você quiser, desde que você pegue esses números aqui, ó, inteiros, e ao colocar um sobre o outro, você formou um novo elemento, que é um elemento em forma de fração, que é o elemento do conjunto racional. Então, tudo isso que eu mostrei aí com números, eu vou representar agora de forma gráfica, né? Que é o diagrama de Venn, para você ver, ó. Então, então tá aí, ó. Nós temos aí esse diagrama mostrando que nós estudamos o primeiro conjunto, né? Que foi o conjunto dos números naturais, está aqui. Depois estudamos o conjunto dos números inteiros. Acabei de mostrar para você que o natural, que é esse em verde, ele está englobado, ou seja, está dentro desse conjunto azul, que é o dos inteiros. E agora pegando tanto pegando elementos de Z, como pegando elementos... Que na verdade, quando eu pego um elemento de Z, eu já estou pegando dos naturais, não é verdade? Nem sempre, porém, se eu pegar um número positivo, sim, né? Então, ao trabalhar aí, pegando um número aí qualquer desses dois conjuntos, eu vou formar o meu novo conjunto, né? Que é esse terceiro conjunto que está em vermelho, que é o conjunto dos racionais. Então, quem são os racionais? São elementos formados a partir de elementos de números, né? Que eu peguei aqui tanto de Z quanto eu peguei aqui de N. Então, é isso, ó. Tá? Então, por exemplo, agora vem a seguinte pergunta, né? Vamos nos questionar um pouco. Ó. Se formamos os números racionais, né? Usando números inteiros, podemos responder as perguntas abaixo? Vamos ver aqui quais são, né? Diz aí, todo número inteiro é racional? A outra pergunta é, todo número racional é inteiro? É o contrário, entendeu? Está se perguntando o contrário. A primeira pergunta é, um número inteiro por si só, todo número inteiro é racional? Então, por exemplo, aqui eu vou aqui dentro do conjunto dos números inteiros, faço um pontinho aqui, ó. Esse pontinho que eu fiz aqui, ele está dentro do conjunto dos racionais, dos inteiros, perdão. Ao colocar um pontinho aqui dentro desse conjunto, ele automaticamente já ficou dentro do círculo vermelho, não ficou? Certo? Então, todo número inteiro ele é um racional, não é verdade? Será que dá para pensar assim? Se eu tiver dúvida, se tivermos dúvida, vamos daqui a pouco já esclarecer mais. Ó. Então, agora a pergunta, todo número racional é inteiro? Então, se eu coloco um número aqui, ó, nesse espaço aqui agora, uma bolinha que representa a representação de um número. Eu estou representando um número como essa bolinha aí, ó, esse pontinho. Um pontinho que está aqui dentro desse conjunto vermelho, ele está dentro do azul? Vocês conseguem ver este pontinho aqui dentro do azul? Não, né? O que vocês viram foi esse aqui, ó. Então, se eu coloco um ponto aqui dentro do azul, do conjunto dos inteiros, ele automaticamente está dentro do conjunto vermelho. Porém, se eu coloco um ponto aqui dentro do conjunto vermelho, ele não está dentro do azul. Então, quer dizer que, assim, por essa visualização aqui, eu sei que todo elemento que é um número inteiro, ele é racional ao mesmo tempo, porque ele está dentro do conjunto dos racionais aí. Mas nem todo número racional vai ser inteiro, como por exemplo aqui. Quem não entendeu aqui pelo gráfico, pelo diagrama de Venn, aí eu trago aqui uma forma de mostrar para vocês essas respostas aí. Ó. Para ajudar a responder as perguntas anteriores, vejamos, se todo número pode ser escrito como fração, né? Se todo número pode ser escrito como fração, se todo número que pode ser escrito como fração é um número racional, porque foi isso que nós partimos dizendo, né, lá do começo, que todo número que eu consigo escrever em forma de fração, automaticamente ele é racional. Né? Então, para essa pergunta aqui, quando ele diz assim, todo número inteiro é racional, ele pode ser, se eu conseguir pegar esse número inteiro e transformar ele em quê? Numa fração. Se eu conseguir, aí ele vai ser sim um número racional. Essa é a outra forma de mostrar para vocês a resposta. Então vamos escrever aqui os números inteiros em forma de fração, ok? Aí só lembrando aí, ó, tá aí meus conjuntos, né? Aqui em cima, ó, tá aí meu conjunto, só lembrando de novo, deixa eu colocar ele mais centralizado aqui, tá aí, ó.
Então tá aí os meus conjuntos de novo, olha, veja. Eu tenho aqui o conjunto dos números inteiros, que essa é a minha pergunta. Será que todo número inteiro, ou seja, os números aqui desse conjunto Z, eles são números racionais? Será que são? Então, se eu conseguir pegar eles aqui, ó, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e escrever eles em fração, 0, 1, 2, 3, 4, até infinito, né? Se eu conseguir escrever eles em fração, então eles serão, sim, números racionais. E aí, ó, para escrever um número em forma de fração, por isso que lá em cima eu coloquei uma fração que era 4 dividido por 1. E disse assim, ó, essa fração é bem interessante. Tem várias questões que dá para fazer com ela. E aí, ela está aqui aparecendo de novo. É a fração que tem o denominador, né, a parte de baixo aí da fração, ele é um número 1. Quando eu pego um número, seja ele qual for, por exemplo, vou pegar aqui o 2, tá? Olha aqui para a tela, 2. Quando eu pego 2 e só escrevo ele sobre 1, essa bolinha está aí só para... Ela nem faz... Está aí só para identificar e separar. Mas o meu número mesmo aqui é 2 sobre 1. Né? Quando eu pego aqui o meu número 2 e escrevo ele sobre 1, eu não estou alterando ele. Né? Por quê? Porque como isso aqui é uma divisão, e quando eu divido 2 por 1, dá quanto? Dá como quociente o próprio número 2. Então, quando eu escrevo o número sobre o número 1, ele é uma fração agora, mas ele não mudou nada do seu resultado, ok? Eu apenas fiz o quê? Peguei o meu número inteiro, que era o 2, e escrevi ele em forma de fração. Como eu consegui fazer isso? Esse meu número 2 ele é racional. Por quê? Porque o número racional é aquele que eu consigo escrever ele em forma de fração, não é verdade? E posso continuar fazendo isso aí com os outros números, né? Qualquer número, né? Eu peguei aqui... Estou pegando aqui para vocês mais um exemplo aqui, ó. O número 5, né? O número 5 ele está aqui como um número inteiro. Não tem nada de fração nisso aqui. Mas eu vou escrever ele aqui em forma de fração sem alterar ele. Ó. Eu escrevo 5 sobre 1. É uma fração? Você está vendo que é uma fração. Numerador 5, denominador 1. Agora eu divido a fração. 5 dividido por 1. Quociente dá quanto? Dá 5. Ó, eu não altero o meu número, né? Embora eu esteja escrevendo ele em forma de fração, eu não altero. Então, olha para isso aí, é uma fração e é um número inteiro. São a mesma coisa. Então, isso aqui são o mesmo número, porém esse está no conjunto Q e esse está no conjunto Z. Mas são o mesmo número. Vocês estão vendo aí, ó. Por isso é possível dizer, sim, que todo número... Né, isso responde a minha pergunta anterior, que era então quer dizer que todo número inteiro é racional? Aí você já pode dizer, ó, sim, é racional sim, tá? Vou até colocar aqui a respostinha aparente agora, é sim, todo número inteiro é racional. Quiser continuar vendo aí, ó, tá aí, ó, o zero também, né? Eu posso fazer isso com o zero, eu posso colocar zero, que é o meu zero aqui em cima, ele está nos inteiros, 0 sobre 1, ó, 0 dividido por 1 dá o próprio zero. Posso fazer isso com os números negativos, ó, menos 5, eu posso escrever como menos 5 sobre 1, e quando dividir dá o mesmo menos 5. Então tá aí, tá respondido. Todo número é inteiro, porém ele também é fracionário. E será que todo número fracionário é a mesma coisa que racional, viu, gente? E todo número racional, ele é inteiro? Aí é a pergunta ao contrário. Aí vamos lá. Eu vou partir aqui de um número racional. Isso aqui é um número racional. É 1 dividido por 2. Eu posso escrever assim também, 1 dividido por 2. Quando nós fazemos o cálculo lá e dividimos 1 por 2, imagine um ponto dividido para duas pessoas. Dá quanto a resposta? Dá 0,5, né? Dá meio ponto para cada pessoa. E 0,5 é um número decimal. Então quer dizer que nem todo número que é uma fração, ele vai ser um número inteiro. Você vê que essa minha fração aqui, ó, ela deu como resposta um número decimal. E decimal não é inteiro. Inteiro já está dizendo, não tem vírgula. Decimal tem vírgula. Ó, o que é um número decimal? É esse número que apresenta essa vírgula, certo? E lá no meu conjunto dos números inteiros são números que não têm vírgula. Portanto, eu posso dizer todo número racional é inteiro? Não, que esse aqui não foi. Se um não for, pronto, já não é mais, já responde a nossa pergunta. Eu coloquei um sim aqui, mas aqui é um não, certo? Não. Então, não, nem todo número racional é inteiro. Nós acabamos de ver aí um exemplo, tá bom? Ok, gente? Agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas equivalências.
Então temos aqui algumas equivalências. Essa palavra aqui, equivalência, já dá a ideia aí de algo que equivale. Algo que equivale a outra coisa, ou seja, tem esse sentido de ser igual. Equivaler tem esse sentido de ser igual, mas porém está escrito ou representado de uma maneira diferente, né? O sinal que representa aqui a equivalência, no caso eu trouxe aqui a equivalência dupla, que é essa seta tanto para um lado quanto para o outro, para dizer que ela tem o sentido de ir e voltar, né? Quando eu digo que algo equivale, então eu tenho esse sentido de que tanto equivale indo quanto voltando. Como é que é isso? Ó? Exemplo aqui, ó. Foi o que eu acabei de mostrar, né? No exemplo anterior, que, por exemplo, eu tenho aqui um número inteiro, que é um número inteiro que ele pertence aos números racionais, né? E tenho aqui a fração formada por ele mesmo sobre o número 1, que é aquela forma que eu acabei de representar, né? Então, eu tenho o número 6 e tenho aqui, deixa eu pôr aqui em cima, e tenho aqui também o número 6 sobre 1, né? Eu acabei de mostrar que quando você coloca aqui o número 6 em forma de fração, onde o denominador aqui é 1, você não altera, né? Porque 6 dividido por 1 dá o próprio 6, né? Então, são equivalentes, né? Dizer que o quê? 6, ele é equivalente, né? A 6 sobre 1. Então, essa é a minha equivalência. Eu estou fazendo a equivalência entre um número inteiro e uma fração. É verdade? Então, há também uma outra equivalência que eu posso fazer, não só com o número 6 sobre 1, né? Eu posso pegar o meu número 6 lá de cima, né? Eu tenho aqui o número 6 lá de cima, lá do começo. 6 sobre 1, 6 é equivalente a 6 sobre 1, que é uma fração, mas também é equivalente a esta outra fração aqui, ó, onde eu tenho 18 dividido por 3. Por quê? Quando nós dividirmos 18 por 3, vou ter um quociente que é 6. Verdade, né? 18 dividido por 3 dá 6. Então, também tem o mesmo valor. Todas valem 6. Ó. 18 dividido por 3 vale 6. 6 dividido por 1 vale 6. E o próprio 6. Então, são equivalentes, não é verdade? Ou seja, são iguais. Elas equivalem uma à outra. Apenas estão escritas aí de maneira diferente, não é verdade? Escritos de maneira diferente, porém são o mesmo valor, são equivalentes. Uma outra equivalência é quando nós temos aí uma fração, como eu acabei também de mostrar esse exemplo, né? Que é a fração 1 sobre 2, né? Eu começo aqui com a ideia, eu tenho essa fração 1 sobre 2, venho dividir 1 sobre 2, né? Eu venho dividir 1 por 2, né? Acrescentamos um zero aqui, porque 1 é menor do que 2, não dá para dividir diretamente, acrescentamos um 0, aqui, né, por ter acrescentado um 0 aqui no início, logo no início, então acrescento um 0, aqui onde será o meu quociente, não é isso? E agora nós temos aí o número 10, 10 dividido por 2, que dá um 5. Então 5 vezes 2, 10, faça a barra aqui, faça a subtração, 0 menos 0, 1 menos 1, o resto é 0, acabou o cálculo, minha resposta é 0,5. Então, a minha fração, o número que eu tinha aqui, que estava em forma de fração, ao dividir, eu cheguei num número decimal. Ó, decimal. Então, eu tenho essa equivalência de fração, né, com um número que ele é decimal. E é decimal exato. Por que o número ele é chamado de exato? É porque depois da vírgula, você tem um número que para. Para que eu diga, ele não continua de forma infinita. Ele aparece uma casa, ou 2 ou 3, mas ele para. Ele pode aparecer até 10 casas, mas ele para. Por exemplo, ó, um número muito conhecido, que é o valor de π, né? 3,14, acho que é 14, e por aí vai. Eu não tô bem certo dessas duas casas agora, né? Mas aí ele é um número infinito, né? Por exemplo, aqui eu estou mostrando para vocês um número infinito, e só são, na verdade, reticências são 3 pontinhos, não é isso? Então é isso. Esse número que apresenta essas reticências, ele não é exato, né? Ele vai até infinito, né? Ele não é um número exato. Já os nossos números aqui, ó, que eu acabei de mostrar, desse decimal exato, ele para aqui uma casa, mas pode parar com duas, por exemplo, 3,14
25, ó, é o número exato, ele parou aqui, né, nessas duas casas, 25. E aqui também eu não posso colocar esse sinal aqui em cima como eu coloquei, eu poderia ter colocado assim para destacar aqui embaixo, né? E o número é esse mesmo, 1415, é o valor de π, né? Tá? E por que eu não posso colocar um sinal aí em cima? Tem tudo a ver com o que eu estou falando, né? Esse sinal, essa barrinha em cima de um número, eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa chegar o momento certo, eu vou falar dela. Então tivemos aí uma equivalência de uma fração com um decimal exato, né? São a mesma coisa, né? Quer dizer, 1,5 é a mesma coisa, 1 sobre 2, ou o que a gente também chama de meio, né? Essa fração 1 sobre 2 é muito comum chamar ela de meio. Por quê? Porque ela vale 0,5, que é muito comum, que a gente também conhece por meio, né? Meio ponto, né? Tirou meio ponto, 0,5. Então, ela veio de onde? Veio dessa fração 1 sobre 2. Então, essa fração também ganha o mesmo nome do valor que ela equivale. Olha aí o entendimento, né? 0,5, meio ponto. 1 sobre 2, meio também. Por quê? Porque vale, ao dividir, vai valer meio ponto. Entendido? Então, aqui é meio, 1 sobre 2 é meio, e 0,5 também é meio. Eles recebem esse mesmo nome, né? E meio por quê? Porque representam a metade mesmo de algo, né? Meio vem aí da palavra metade, partir ao meio, partir na metade. Decimal exato. Vamos fazer uma equivalência aí. Por exemplo, agora o caminho contrário. Se eu tenho 0,5, né, há uma técnica de escrever, né, nós já sabemos. Aqui eu já vou colocar, eu já sei que ele vale a mesma fração 1 sobre 2. Né? Ele vem dessa fração 1 sobre 2. E também o meu 0,5 ele pode não só vir da fração 1 sobre 2, como ele pode vir de frações equivalentes. Né? O meu 0,5 ele pode ser equivalente a outras frações, a 1 sobre 2, 2 sobre 4. Por que 2 sobre 4? Porque você pegando essa fração aqui, que eu tenho essa primeira fração aqui, multiplicando 1, né, multiplicando por 2, vai dar 2. 2 multiplicando por 2 vai dar 4. Então, tanto eu multipliquei o numerador por 2, quanto o denominador por 2, e deu a fração 2 sobre 4. Ela é equivalente. É uma forma de descobrir frações equivalentes, é multiplicar aqui o numerador, vamos multiplicar por um número, por exemplo, aqui por 3, né? Então, tenho aqui, 1 vezes 3 vai dar 3. Se eu multipliquei aqui em cima por 3, o numerador aqui também eu vou multiplicar por 3. Vai dar, o meu 2 vezes 3 vai dar o quê? 6. E aí vai, eu posso pegar essa minha fração original aqui, 1 sobre 2, e sair multiplicando ela por mais, por 4. 4 vezes 1, que é o numerador dá 4. O denominador é quem é 2? Vou multiplicar por 4 também. 4 vezes 2 dá 8. E por aí vai. Por 5, vai ficar 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Então, eu posso continuar a partir da primeira fração, que foi a original aí, né? A fração 1 sobre 2, encontrar várias frações equivalentes. Ou seja, elas valem todas deverão valer aí, quando eu dividir, deverão valer 0,5. Então, isso é uma equivalência, né? Há outras equivalências também aí com números inteiros, que é, por exemplo, raiz exata, né? A raiz quadrada de 25, ela é equivalente a uma fração, será? Se eu conseguir colocar ela em forma de fração, e eu posso, nós podemos, tá aí, é só colocar sobre 1, tá? Em forma de fração. Ela também é equivalente a um número inteiro. Por quê? Porque ou eu posso fazer isso em forma de fração, ou eu posso fazer diretamente. Eu vou pegar aí na forma de fração, extraindo a raiz quadrada de 25, né? A raiz quadrada de 25 é o 5, né? Por quê? Porque é o número vezes ele mesmo. Porque aqui é um 2, né? Quer dizer que aqui eu tenho que pensar no número, né? Como a raiz aí ela tem no índice um 2, eu tenho que pensar num número que aparece duas vezes. Então, eu vou pensar no 5 duas vezes, se multiplicando, 5 vezes 5 dá 25. Então, é isso. Por isso que a raiz é o meu 5. Não é verdade? E aí, 5 dividido por 5 dá... 5 dividido por 1 dá 5. Também poderia não estar em forma de fração, tá aí só na forma de raiz, né? Isso aqui é um número que está em forma de raiz, né? E ele é equivalente, né? Deixa eu apagar, deixa eu melhorar isso aqui, que na verdade é raiz quadrada de 25 que eu queria escrever, né? Então, está aí corrigido. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, é o mesmo número? Sim, são o mesmo número. Só estão escritos de forma diferente.
E temos aí também as dízimas periódicas, né? Por exemplo, eu tenho uma fração aqui, que é aquela fração, como eu mostrei, que o numerador é menor, né? Ele é menor do que o denominador. Esse tipo de fração, né? Onde o numerador ele é menor, eu já disse que ele gera um número decimal, 0, alguma coisa normalmente, né? Quando o número de cima, o numerador é menor do que o denominador, sempre vai dar uma resposta que é um número 0, alguma coisa aí, Então, nós temos essa divisão aí, ao efetuarmos essa divisão de 3 por 9, nós vamos encontrar aqui, ó, essa resposta, 0,3333 é a reticência, certo? Então, vendo isso aqui, ó, é um número decimal, tá? Então, são a mesma coisa? São. Essa fração, ela é a mesma coisa que esse número decimal, só estão escritos de forma diferente. E qual a característica aqui? Ó? Porque o número ele é infinito, ou seja, ele tem uma reticência, ele é infinito. Esse número, se você fizer numa calculadora, ele vai dar e vai preencher a tela, né? E ele tem uma repetição, ó, repete sempre esse número 3 aqui. Por isso que eu falei lá atrás do traço em cima do número. Ó. Quando eu coloco aqui o traço, que nessa verdade esse traço é só aqui em cima do número 3, ele não é do jeito que está aqui, ó, em cima dos dois, certo? Isso aí foi um errozinho aí de digitação, certo? Por essa repetição aqui, ó, infinito e repetindo o número 3, essas duas informações eu coloco apenas colocando uma barrinha no 3. Essa barrinha no 3 está me dizendo o quê? Duas coisas. Ela está me dizendo que esse meu número 3 ele se repete, e se repete como? Infinitamente. Não para de repetir. Certo? Então, ele é um número que ele é não exato. Por quê? Porque ele apresenta essa repetição de casas decimais, também mostrada aí pelas reticências, certo? E ele tem um período, né? Esse número aí que se repete várias vezes, ele é chamado de período, né? Tá aqui. Período é a parte que se repete. Então, essa é a característica, né, de uma dízima periódica. Então, nós tínhamos aí um número racional, tá? Equivalendo a um número decimal. É uma equivalência de dois números de conjuntos diferentes, certo? Temos também uma dízima periódica, né? Equivalendo ao contrário, né? Equivalendo a uma fração. É o caminho contrário, é quando você tem a dízima periódica e você quer transformar ela é um número decimal, a dízima periódica ela é um número decimal, porém é um número equivalente a uma fração. Como é que eu faço? Isso aqui é a base das nossas próximas aulas. Como é que eu tenho um número decimal e eu quero achar um número equivalente a ele, ou seja, igual a ele, só que escrito em forma de fração? Então, nós vamos aprender essa técnica, né, que nós vamos olhar para o período, né, do número. Ó. O período aqui é o número 21, né, o número que se repete várias vezes, é 21, 21, 21. Esse período é composto por dois números. Por ele ser composto por dois números, a técnica eu escrevo o 21, que são os dois números que se repetem, coloco a minha barra e embaixo eu coloco dois números 9. Por que 9? Essa é a técnica. E por que 2? Porque como aqui são dois números, aí eu coloco aqui embaixo dois 9. E aí, ó, ao dividir 21 por 9, nós vamos encontrar como resposta o próprio número decimal de volta, né? É isso. É só para mostrar, né? É só para mostrar a técnica, que é você ter esse número decimal e você quer escrever ele não como decimal, você quer escrever ele como uma fração. E quem é sua fração? 21 sobre 9. São equivalentes, ou seja, são o mesmo valor, né? Certo? Outra forma aqui, ó, de representar o número está aí, agora aqui está certo, ó. Olha aí o período que se repete, né? 21 várias vezes. Como eu disse, ó, as duas informações só com uma barrinha em cima do 21. O que essa barra me diz? Me diz que esse número ele é infinito, ele se repete infinitamente. E repete quem? 21. É o 21 que vai se repetindo infinitas vezes, tá? Então, por isso que a barra ficou apenas em cima do número 21. Essa barrinha aí. E também temos dízimas não periódicas. Rapaz! Ou seja, não periódica porque não tem um período de repetição, certo? Não há essa repetição. Ele é um número decimal não exato também, né? Ele não é exato, ou seja, ele tem infinitas casas decimais, tá? É a dízima não periódica. Tem a periódica que nós vimos, né? Que ela tem aquela repetição. E a não periódica é porque quando eu digo que ela é não periódica, é que ela não tem período, ou seja, ela não tem repetição.
as decimais, as casas decimais não se repetem. Então veja aqui, ó, esse é um exemplo aqui, como eu falei, o número chama de pi, né? Que é a letra grega, né? Que nós chamamos ela de pi, né? No inglês ela aparece assim, ó. Vocês podem ver em algum lugar como com H, né? Como matemática universal, pode dizer que você se depare por aí, né? Muito comum ver na internet, escrito dessa forma, com H. Reparem aí que o número, ele não é, ele é infinito, sim, tá aqui, ó, a reticências, mas ele não tem uma repetição, né? Quando eu digo repetição, aquela repetição sempre é a mesma, né? Não quer dizer que um número não se repita. Um aparece aqui, mas depois aparece aqui, depois não aparece mais. E aí agora, deixa eu ver aqui, outro número que se repete. Ih, rapaz, nem sei. Ó, o 5 aparece aqui, mas vai aparecer aqui, depois aqui. Quer dizer, não há nada igual aí, há uma loucura, né? Quer dizer, há uma aleatoriedade aí. Na verdade, não é aleatório, porque esse número ele dá... eu digo assim, o valor de π é sempre esse, mas não há uma repetição, né? Vocês veem que não há um período igual de repetição. A raiz de 2 também, né? Então, as raízes quadradas, né? Tem outras raízes, né? Raiz quintas, raiz terceiras. Então, essas raízes de alguns números, elas apresentam respostas assim, olha, infinitas, não periódicas, como é que se diz? O número, ele é infinito, ele é decimal, não exato, né? Isso aqui é porque ele não é exato, quando ele é exato, ele para, ele para num número, como 0,5 para no 5, acabou-se. Esse aqui não para, ele é infinito e ele não tem uma repetição. Então, tá aí na tela vários exemplos, raiz de 3, raiz de 8. Esses números aqui, ó, eu deixei aqui para o final para mostrar. Eles são conjuntos dos números irracionais. É um conjunto, né? É um conjunto à parte, mas nós já estamos vendo, né? Acabamos de ver. Esse é o conjunto dos irracionais, representado pela letra I. Aí a letra I não ficou da maneira certa, né? Por ser um conjunto, a letra I ela deve ser representada assim, ó, barra dupla, tá? Um I assim, ó, conjunto dos irracionais, certo? Irracionais. E que conjunto é esse? Acabamos de ver. São os conjuntos onde aparecem só esses números aqui, ó, números infinitos, né? São números decimais, não exatos e não periódicos, certo? Então é isso, já acabei na aula de números racionais, nós acabamos de ver um conjunto, que é o conjunto dos irracionais, certo? Dois conjuntos aí numa aula só, ok? Pessoal, então, nós, com esses conhecimentos, estamos aptos aí a realizar nossas atividades, né? Eu tenho aqui 2 exemplos, por enquanto, para mostrar para vocês, né? Que é aqui, ó. Diga a quais conjuntos os números abaixo pertencem, né? 5,4. Então, o que eu sugiro é que quem quiser descobrir, né, quanto vale cada número desse, vá dando pausa e vá pensando. Aqui é um número, ele é um número decimal e é exato. Ó, números decimais exatos, né? Pertencem a qual conjunto? Pertencem aos inteiros? Você pode me dizer isso. Número com vírgula pertence aos naturais? Nos naturais não tem número com vírgula, lembra disso? Pertence aos números inteiros? Se o número é inteiro, ele não pode ter vírgula, né? Então, se ele não é natural nem é inteiro, ele é do próximo conjunto, que é o conjunto dos números racionais, né? Racionais. Ele faz parte do terceiro conjunto. Então, nós já podemos aqui dizer que esse conjunto, né, que este número, ele pertence aos números racionais. Eu consigo escrever 5,4 em forma de fração? Claro, só colocar sobre 1 aí que já deu, ele vai, né? Também é claro que eu posso escrever 5,4 como, por exemplo, né, eu posso escrever 5,4, lembra, eu vou mostrar essa técnica mais lá para frente, que é, quando você tem um número com vírgula, você escreve ele aqui sem a vírgula, para escrever em forma de fração, né? 5,4, eu coloco o 5, coloco o 4, tiro a vírgula da jogada, e aí eu coloco aqui sobre quem? Sobre quem? Ó, você poderia me dizer assim, não é sobre um 9 não, é sobre um 9 quando é aquele número que repete. Como esse aqui é exato, ele não repete, então não é o 9, é o número 1. Só 1? Não. Para eu tirar a vírgula daqui, eu coloco um 0 aqui. Por quê? Porque só um 0? Porque depois da minha vírgula aqui, ó,
porque depois da minha vírgula só tinha um número 4. Esse um número vale 1 zero aqui. É uma técnica, tá? E tá aí, ó, provei para vocês que o 5,4 ele é sim um número racional. Por quê? Porque eu consegui escrever ele em forma de fração. Quando eu dividir 54 por 10, realmente vai dar 5,4. Ok? Raiz quadrada de 36. Esse meu número, quando eu fizer aqui, ó, raiz quadrada de 36, não é... Para encontrar o 36 eu não faço 6 vezes 6, né? Assim que se encontra a raiz quadrada. Então esse número que se repetiu aqui, né? Foi quem? Foi o 6. Ele é a minha raiz, né? O 6 é raiz. Se esse 6 que é a resposta, ele é um número natural, aí eu posso dizer sim, ele pertence aos números naturais. Ele pertence aos números inteiros? Todo número natural está dentro do conjunto dos números inteiros. Então você pode dizer sim, sim, ele pertence aos números inteiros. E também você pode dizer, ele é racional. Aí, todo número inteiro, nós aprendemos que todo número inteiro, ele é um número também racional. Por quê, hein? Porque eu posso escrever ele como fração. O meu 6 eu posso escrever como 6 sobre 1, que não altera nada. Ok? Então, sim, raiz de 36, eu chego aqui à conclusão, né? Eu chego à minha conclusão de que raiz de 36 pertence aos racionais, pertence aos naturais e pertence aos inteiros, tá? Assim como no exemplo anterior, né, 5,4, que é um número decimal, né? 5,4 pertence aos números racionais, nós mostramos, só não coloquei no final. Continuando aí, nós temos aqui agora o número menos 9. Menos 9 é um número inteiro e todo número que é inteiro é também um número que pertence aos racionais. Então, o menos 9 também, eu posso dizer que ele pertence aos números inteiros. Ele não é natural, porque ele é negativo, então ele não é natural. Ele é só inteiro e ele também pertence aos racionais, porque todo, se for inteiro, é racional ao mesmo tempo. Nós vimos isso nessa aula. 3 sobre 9, nós também... Nós vimos aí que isso aqui já é uma fração, não tem muito o que dizer. Olha, ele já está em forma de fração, independente de quanto ele vale, né? Independente de quanto ele vale, eu já sei que esse número aqui ele pertence aos números racionais. Ele não é inteiro, ele não é natural, né? Isso aqui eu já sei que vai dar um número 0, né? Alguma coisa aí. Eu sei que na verdade vai dar 0,33333, né? É isso. Então esse número aí ele é um número racional. Né? Tá aqui, tá em forma de fração? Sim, então já posso dizer diretamente, é racional. Tá em forma de fração, é racional. Esse número aqui agora, ó, olhando para ele é exato, ele é decimal? É sim, ou é decimal. Mas ele é exato? Não, ele é infinito. Ele é periódico, ou seja, ele apresenta uma repetição aqui, deixa eu ver, 43, 435, 487, não, está repetindo nada. Então, se ele não repete nada aí nas casas decimais, ele é infinito, porém não repete, esse número pertence ao conjunto dos irracionais, certo? Agora a letra F, né, eu vejo que é um número aí, ele é um número decimal, né? Ele é infinito, né? Ele não é exato, portanto é infinito. E ele apresenta um período de repetição, que é o 47, 47, 47. Então, esse número aqui, sim, ele é racional. Ele é racional, né? Você diz assim, não era inteiro, não? Tem vírgula? Não é inteiro. Se não é inteiro, eu vou para o próximo conjunto, que é dos racionais, né? Lembrando que você, quando for procurar os conjuntos, você tem que procurar saber se ele é natural, se ele é inteiro, se ele é racional, né? Ou se ele é irracional. Então são até agora esses 4 conjuntos que nós fomos vendo. 2,47, né? Pela técnica, eu escrevo assim, ó, 2, 4 e 7. Ó, como ele é um número que tem a repetição, né? Como eu falei, quando isso aqui se repete, quer dizer que embaixo eu vou usar 9. Quantos 9? Aí eu vou olhar. O número que se repete, né, é composto por 2 números, então aqui eu coloco 2 9s. Entendeu? Essa é a técnica e está escrito agora em forma de fração. Por isso que aí, ó, mais do que provado que ele é racional. Ele escrevia em forma de fração. Aqui, ó, 0 sobre 9. Já está em forma de fração. Não tem muito o que dizer. Show.
Mas se eu quiser, 0 dividido por 9 dá igual, qual é o quociente? Quociente 0 dividido por 9 dá 0. E 0 é inteiro, né? Se 0 é inteiro, ao mesmo tempo, automaticamente, se é inteiro, e 0 pertence aos racionais. Então, é equivalente, né? O 0 sobre 9 é equivalente ao próprio 0. Ok? A nossa próxima questão, ela diz assim, localize os seguintes números racionais na reta numérica. Então, para quem conhece o que é a reta numérica, ó, essa reta aí, onde eu tenho todos os números, ó. Vou dar um destaque aqui para vocês, ó. Vou dar um destaque aqui nos números inteiros, então eu tenho aqui que é inteiro, ó. Eu tenho o meu 0, que é um número inteiro, tenho o número 1 inteiro, tenho 2, tenho 3 e por aí vai, ó. Nos negativos inteiros, ó, tenho 2, vamos pela ordem, é menos 1, menos 2 agora, menos 3, menos 4, ordem decrescente. E entre esses números, você vê que ficam números que não são inteiros, né? Que são fracionários, né? São números que são em forma de fração, porque são números que, quando eu divido, ele apresenta essas frações, né? Ele apresenta as vírgulas, né? Apresentam partes de um número. Ele não é um número inteiro, ele é um pedaço de um número. Você vê que eu falo de pedaço. Por exemplo, aqui, ó. Quando eu pego aqui de 0 até 1, vou mostrar para vocês, ó. Se eu pegar a metade do caminho entre 0 e 1, quanto é a metade do caminho? Estou colocando aqui aproximado. A metade do caminho entre 0 e 1 é como eu dividi no meio, né? Vai dar 0,5, que é aquele 1 sobre 2. Então aqui é 1 sobre 2, é 0,5, que é a mesma coisa de 1 sobre 2. Né? É aqui, ó, neste traço que eu coloquei. Né? A metade do caminho. Como é que eu sei que é a metade do caminho, pessoal? Eu dividi aqui, ó, eu peguei o espaço do 0 até o espaço do 1, e a metade, você pode notar mais ou menos no meio aí dos dois, é o 0,5, né? Uma coisa é você ter 0, uma coisa é você ter 1. Não é verdade? E quanto é a metade do caminho? É o meio, é 0,5. Então, nós temos aí no exemplo, para representar lá na reta, 2/3 é um dos números, menos 3 sobre 4, aí temos também 1,5, né, positivo, 1,5 positivo, temos 2,3 negativo e temos aí 5 dividido por 2, né, e temos que saber quanto vale. Esses aqui são fáceis, 1,5 já dá para ir colocar, 2,3 também dá para ir colocar. Agora as frações, como é que eu sei? Então uma das técnicas é nós transformarmos essas frações em seus equivalentes, né? Por isso que nós estudamos os equivalentes. Entendido? Vocês, estava estudando aquilo à toa. Não era, entendeu? Tá aqui, ó, você tem um equivalente. A fração 2/3, ela equivale, se nós dividirmos aí, ela equivale a 0,66, né? Então, em vez de procurar lá o 2/3, eu posso procurar lá na reta 0,66, né? A outra fração que nós tínhamos lá, que era menos 3 sobre 4, né? Ela equivale a 0,75. Fica mais fácil assim, quando o número está na forma decimal, né? E 5 dividido por 2, né? Realmente 5 pontos. Imagine, 5 pontos dividido para 2 pessoas, dá 2,5 para cada, né? E é positivo, né? Então agora sim nós temos 3 números aqui, com mais esses 2 aqui, ó. Aqui, deixa eu mostrar, tá aqui, são 5 valores. Vamos começar substituindo 1,5, tá? Vou começar por esse aqui nessa ordem. 1,5, né? É positivo, então eu vou aqui na minha reta, eu vejo que eu tenho um 0 dividindo aqui tanto os positivos, né, como os negativos, né? Na minha reta, desse lado direito do 0 são apenas números positivos, estão aqui eles. Aí eu quero colocar 1,5. 1,5, né? É um número que é maior do que 1. Então, eu já vou procurando aqui na ordem crescente. Ó, eu vou olhar para o 1, vou olhar para o 2. E 1,5 é a metade do caminho. É como eu pegar aqui, ó, do 1 até o 2 aqui, eu parto aqui no meio. Ó. Então, eu tenho um espaço que vem daqui, ó, de 1 até aqui, eu acrescentei meia unidade, né? Por quê? Porque meia unidade? Porque de 1 até 2 é uma unidade. 1 é uma unidade. Né? Se você tem 1 soma com mais uma unidade, 1 mais 1 dá o 2, que é o próximo número. Então, se você não somou uma unidade, foi na metade do caminho, você tem aí 1,5. Está aqui, ó, vou acender. 1,5. Então, 1,5
meio, está entre 1 e está entre 2. Tá? É isso. Agora eu vou para o próximo número, que é menos, ó, 2,3. É negativo, então ele é um número maior do que... No caso dos negativos, quanto mais o módulo cresce, mais ele é menor, né? Na verdade, 2,3. Vamos procurar o 2,3 negativo. Lá na minha reta, então eu já sei que do zero para o lado esquerdo, né? Deixa eu encontrar aqui. Então, do zero aqui para esse meu lado esquerdo aqui, ó, ele é o lado que está todos os números negativos. Então, pela ordem como eu falei, né? Deixa eu dar um zoom aqui só na parte negativa, fica melhor. Então, tá aqui, ó, eu vou na ordem decrescente, ó, menos 1, aí vai diminuindo, né? Porque aqui é o contrário, 2,3 vai diminuindo, perdão, 2 vai diminuindo, e o 3 vai diminuindo. Então, o meu 2 menos 2,3, ele é um número aqui, ó, aqui, daqui para cá também tem uma unidade, né? Uma unidade. Se eu pegar essa minha unidade aqui e dividir aqui ela ao meio, como está aqui, aqui é o 2, vou passar uma seta para cá, aqui é o menos 2,5, né? Porque é o meio do caminho entre 2 e 3, correto? Tá aí, o meio do caminho entre 2 e 3. Mas eu não estou no meio do caminho, eu tô com, o meu número ele é 2,3, então quer dizer que eu vou colocar ele mais ou menos aqui, ó, 2,3, tá? Seria mais ou menos assim, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 e 2,5, que é esse grandão aqui, certo? Então, meu 2,3 está aqui. Normalmente nós colocamos uma bolinha, vocês estão vendo eu riscando, fazendo a bolinha aí? Então é isso, estou fazendo uma bolinha que a gente chama de ponto, e aí eu coloquei o meu número negativo, 2,3, é um número aí entre 2 e 3. Lá no outro que eu coloquei, que foi 1,5, eu não coloquei uma bolinha. Vou colocar agora, porque eu só tinha colocado o traço. Quando nós colocamos o número na reta, assim, representando do jeito que estamos fazendo aqui, ó, coloca-se uma bolinha, tá? Essa bolinha aí que vocês estão vendo. Vamos para os próximos, faltam só 3. Tem 0,63, ele é positivo, perdão, 0,66 é positivo? Sim, então vou lá no meu lado positivo. 0,66, não é verdade? Então é algo que está aí, ó. Então meu 0,66, né? Eu dei uma limpada aí na imagem, se vocês perceberem. Né? Ele é um número aí maior do que 0,5, né? Então eu vou procurar a minha referência aqui, o 0,5, né? 0,5 positivo está no lado positivo, então ele está entre 0 e 1, então 0,5 vai estar mais ou menos aqui, né? Eu vou só passar o tracinho, não vou colocar o valor. E 0,66 por ser maior, então eu vou colocar onde aqui, ó. Tem até uma setinha aí mostrando, ó. Esse aqui vai ser o 0,66, certo? Aí aqui embaixo você pode notar que tem uma fração, 2,3, no mesmo ponto, né? Por quê? Porque 0,6, como nós vimos aqui, ó, ele foi derivado da fração 2/3, né? 2/3 está aqui, ó, certo? São equivalentes, lembra? Então, aqui na hora de colocar, já estava colocado aqui, ó, o 2/3. E aí eu coloquei na forma decimal, certo? Agora, nosso próximo número é um número negativo, que é equivalente à fração 3/4, que é o 0,75, não é isso? Então, 0,75 no lado negativo, sempre eu vou me tomando como base o meio, né? 0,5. Então, 0,75 é um pouco menor, por ser negativo é o contrário, é um pouco menor do que meio, né? Porém, na hora de colocar aqui, eu vou colocando ele na ordem invertida, eu vou procurar meio. Onde é que está meio aqui? Ó? Meio é algo entre 0 e 1. Né? Meio está aqui, ó, entre 0 e 1 negativo. Né? Vocês estão vendo aqui o 1 negativo, tá? E aí entre 0 e 1 eu tenho o meio aqui, ó. Meio. 0,5, não é verdade? 0,5. E a minha fração é 0 menos 0,75. Então, meio está aqui, 75 eu vou andando, ó, 0, perdão, aqui é negativo e aqui também é negativo, 0,75, né? Eu coloquei aqui só 0,7 porque não cabe, mas eu vou colocar aqui em cima, ó, 0 menos 0,75. Onde é que está?
está aqui neste pontinho que eu acabei de fortalecer aqui, ó. 0,75 negativo, quer dizer, está chegando perto do 1 negativo aqui, ó. Está entre 0 e 1 negativo, como vocês estão vendo aí na tela, o 1 negativo. E nosso último número, que é um número positivo, é 5 dividido em duas partes, daí, ó, que dá 2,5 positivo, 2,5, sempre a presença do meio aí para nos orientar. Então, 2,5 é um número maior do que 2, né? Está entre 2 e 3, 2,5 está na metade do caminho aqui, ó. Entre 2 e 3 eu vou pegar a metade, isso aqui é meio, né? Então, se eu tenho 2 até 3, eu tenho uma unidade, como eu mostrei. Mas, se 2 até a metade do caminho, eu tenho meio, metade da unidade, eu tenho meio, 0,5, não é verdade? Então, aqui, quanto vale esse número aqui, ó? Deste ponto aqui, ó, que eu vou colocar a bolinha agora, né? O ponto, né? Vou colocar a bolinha, que eu chamo de bolinha, mas é um ponto. Eu vou colocar o ponto. Esse ponto aí é 2,5 positivo. Por que 2,5? Você está dizendo que aqui é meio? Sim, é meio, mas você está andando aqui, ó. Você já tem 2 até aqui você tem 2,5, até aqui você vai ter 3, aí para cá você vai ter 3,5 e aí vai, não é verdade? Então é isso. Representamos todos os números aí na nossa reta numérica, né? Números negativos, números positivos, vimos equivalência, vimos que todo número inteiro ele é, né, um número fracionário ou racional, né? E a ideia principal de que se eu consigo escrever um número em forma de fração, ele é um número fracionário. Em outras palavras, ele é racional, que é o sinônimo, né? O sinônimo de fracionário é racional. São palavras diferentes que querem dizer a mesma coisa, tá? Pessoal, então eu quero agradecer a todos, né? Fico muito grato por ter chegado até o fim da nossa aula, né? Espero que todos tenham ficado satisfeitos com as explicações. Quem tiver alguma dúvida, volte ao vídeo, dê pausa, né? Reflita. E estamos juntos, né, para retirar todas as dúvidas. Espero encontrar vocês na próxima aula. E quero desejar a todos um abraço bem forte e fiquem todos com Deus.